Queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia da nossa visita pastoral à nossa paróquia São Sebastião de Vila Boa, aqui em Goiás, cumprimento o Padre Carlos, nosso pároco, e os demais irmãos, Frei Samuel, consagrada Cláudia. Cumprimentamos também todos os ministros, nossa polícia militar. Hoje o Evangelho de Jesus traz para nós um milagre muito importante, que é a cura de um leproso. Nós sabemos que no tempo de Jesus, e também bem antes, séculos antes de Jesus, o povo de Israel estabeleceu normas sanitárias em relação aos leprosos, porque a lepra não tinha cura, e a lepra era transmitida. O livro do Levítico, capítulo 17, traz para nós todas as normas e observações acerca dos leprosos. A lei era o seguinte: foi detectado com lepra, apareceu a mancha branca, o sacerdote judaico era aquele que fazia as vezes do médico, examinava e dizia: estás leproso. Então deveria deixar a casa, deveria ir para lugares ermos, onde outros leprosos viviam. Vocês podem imaginar quanto isso era duro para uma mãe que contraía a lepra, ter que deixar a casa para não contaminar a família, ou um pai, ou um filho. Era muito doloroso. E o leproso não podia chegar perto das pessoas. Quando avistava alguém, ele tinha que gritar: impuro, 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 para que não chegasse perto. E os leprosos ficavam assim jogados fora, em alguma choça, em algum lugar, e se levava a comida, colocava lá na cabeça de um toco, e a pessoa vinha, comia, mas não podia ter contato com as pessoas. Era muito triste, era uma doença tremenda. Como hoje também é uma doença que está voltando no Brasil. Os casos de lepra é muito comum nos nossos tempos. E esse nome dado à lepra como hanseníase vem de Hans, Dr. Hans, um médico alemão que descobriu o bacilo da lepra e começou assim os primeiros tratamentos para esta doença, que hoje tem cura. Hoje se faz um tratamento de 6 meses a 1 ano e meio e a pessoa fica curada da lepra. Mas no passado não. A primeira coisa que perdia era a sensibilidade dos dedos, das mãos, dos pés, o nariz, as orelhas. E os leprosos eram todos mutilados, porque você pisava nos espinhos, nas pedras e não sentia nada. Uma doença que matou muita gente. Na ilha de Molokai, nós temos um grande exemplo, que foi um lugar para onde se enviavam os leprosos. Era uma grande colônia de leprosos. E o padre Damião pediu, como padre novo, para ir morar com os leprosos, sabendo que ia morrer de lepra. E lá ele ficou até uma certa idade, quando foi todo carcomido pela lepra e morreu ali junto com os leprosos. São Damião de Molokai, o leproso. Muitos santos morreram com lepra, e milhões de pessoas tiveram seu fim ceifado por essa doença tão triste. Eu mesmo, quando criança, conheci muitos leprosos na nossa região. E tinha uma senhora leprosa que sempre ia visitar minha mãe,
porque parece que as pessoas que tinham doença naquele tempo que não tinha cura, elas ficavam com vontade de passar a doença para os outros. Então, quando aquela senhora ia chegando, minha mãe liberava eu e meus irmãos para a gente brincar lá debaixo das mangueiras, longe de casa. Quando ela ia embora, minha mãe gritava a gente. E minha mãe tinha o costume de desinfetar com álcool, onde ela tocou com a mão, onde ela sentou, com medo daquela doença pegar nos filhos. Era esse cuidado que se tinha, mas realmente era muito difícil de conter a expansão da lepra, como nos nossos dias. E aqui, diante de Jesus, aparece um homem leproso. Ele fura o cerco e chega até Jesus e se ajoelha diante de Cristo. Ele dobra os joelhos diante do Senhor e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Por que esse leproso foi até Jesus? Porque ele já tinha escutado que outros leprosos haviam sido curados por nosso Senhor. E então ele fura o cerco e vem. Jesus estende a mão, toca nele e disse: eu quero, fica limpo. O que era o leproso? O impuro. Porque naquele tempo a lepra era uma doença considerada impura, era uma maldição. E nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o totalmente puro. E aqui nós vemos o puro tocar o impuro, que é curado, que é libertado. Ficou limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. E Jesus então diz a ele: olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Porque o sacerdote era aquele que excluía, como médico, como sanitarista de Israel, os leprosos das suas famílias e do convívio social. Então, o sacerdote que tinha colocado o leproso naquela condição, agora ia vê-lo curado, ia integrá-lo novamente na comunidade, na família. E se exigia também a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho a eles. Trazendo para nós, podemos fazer uma comparação da lepra com os nossos pecados. O leproso não é somente aquele que tem uma doença na carne, mas para nós cristãos, a lepra também é uma doença espiritual. É uma doença que nos machuca por dentro e a partir de dentro por causa do pecado. O pecado é uma lepra da alma, que nós precisamos também desse toque de Jesus para recebermos a cura. Pois o pecado, ele apaga o amor de Deus no nosso coração. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos criou por amor. O pecado afastou as almas de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado afasta a pessoa dos outros e até de si próprio. O pecado é uma bobagem, uma ilusão. Pecado da bebida, das drogas, da prostituição, do adultério, do roubo, de todas as misérias que nós conhecemos. É uma maneira que o demônio tem de roubar o amor de Deus do coração das almas. A consciência do pecado, ela é muito importante, porque nos leva a preparar também para a confissão, para receber o perdão, para voltar à amizade com Deus e aceitar Jesus, porque é Cristo que nos perdoa na confissão. É Cristo que nos cura do nosso pecado, da nossa lepra. E o que se exige de nós, meus irmãos, é que nós aceitemos Jesus. Que a gente aceite Jesus como Senhor, Senhor da nossa vida, porque é Ele que restabelece a misericórdia, restabelece o amor do Pai em nós, nos cura do pecado e abre o nosso coração com a graça da sua paixão, para que nós possamos dizer: Senhor, eu creio,
aumenta a minha fé, eu quero te seguir. E essa fé que a gente demonstra em Jesus é que nos joga no seu coração, nas suas mãos, para que a gente não se perca nunca mais. E a partir do momento que eu recebo o perdão, que eu reato o amor de Deus no meu coração, que eu aceito Jesus pela fé, que eu professo a minha fé nele, ele vai me fazer viver um novo Pentecostes, dando-me o Espírito Santo, dando-me a força do amor do Pai, do amor do Filho, que vem ao nosso coração, que é o divino Espírito Santo. E a pessoa que recebe essa graça, este amor de Deus, a libertação do pecado, a pessoa de Jesus, que professa a fé nele, crê nele, recebe o Espírito Santo, você não consegue viver sua fé sozinho. A gente quer logo viver a fé com os outros, rezar juntos, celebrar juntos. É a comunidade. A comunidade é o lugar daqueles que foram resgatados do pecado, para viver a graça, para viver o amor. A paróquia, a comunidade deve ser esse lugar dos evangelizados, dos que aceitaram Jesus, dos que receberam a graça dos sacramentos, para juntos a gente crescer na fé, na igreja. Daí o amor aos irmãos ser importante como complemento do querigma. O amor aos irmãos, amar os irmãos, amar os que têm defeito, amar aqueles que ofendem a gente. Porque o amor vem de Cristo. O amor não é humano, ele é de Cristo. E quando nós amamos, nós imitamos Jesus. Nós damos o nosso coração a ele. E a comunidade, meus irmãos, ela é o lugar da vivência do amor de Deus, da vivência de Jesus na nossa vida, nos sacramentos, na comunhão. A gente vai aprendendo a viver esse grande dom de Deus na nossa vida. E na comunidade Deus vai chamando as pessoas para viver os carismas. Chama alguém para ser catequista, para fazer leitura na igreja, para cantar o salmo, para tocar e cantar na igreja, para ajudar na comunhão, os ministros. Chama alguém para coordenar uma pastoral, para servir em diversas coisas, para coordenar o apostolado da oração, para coordenar a catequese. Isso nós chamamos de lideranças, que é o tema que nós vamos falar após a missa com os coordenadores, pessoal do Conselho de Pastoral. Assim, meus irmãos, o católico nunca pode fechar o coração no serviço. É tempo da festa, a gente está ajudando. É tempo da folia, nós estamos ajudando. É tempo de fazer um mutirão para limpar a igreja, a gente está dentro. Ou seja, o nosso coração amoroso, resgatado por Deus, precisa também doar. Quem recebeu a fé, quem recebeu o amor de Deus, quer também doar. E a gente doa servindo na comunidade. É tão bom na pastoral do dízimo, na limpeza da igreja, na organização da igreja, na liturgia. São tantos momentos que nós possamos ajudar de coração a nossa igreja. Então fica para nós esse recado. Precisamos fugir à lepra. Se eu estou leproso no pecado, devo me confessar, devo sair do pecado, emendar de vida e colocar o meu caminho nesse trieiro de Deus, recebendo os carismas, os dons, fugindo ao pecado, sendo curado da lepra espiritual, que são os pecados, que o demônio vai criando situações para que nós o cometamos e assim percamos a luz de Deus no nosso coração. Cristo é a face eterna do Pai, que quer colocar em nós o resgate da nossa imagem e da nossa semelhança a Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a viver essa graça e São Sebastião interceda por nós, para que, se preciso for, nós possamos morrer pela nossa fé,
mas nunca deixar a lepra do mal tomar conta de nós. Assim seja. Amém.